Mas ela foi parlamentar, ela fala muito bem e tal, tal. Aí a gente chega lá na escada, sobe. Você chega na parte de baixo e é um elevador que leva... Como que é? Tem primeiro uma escada que você sobe, despede do pessoal, aí entra no elevador, aí sobe. É muito alto? São 16 andares, né? São 49 metros o foguete em altura. Mais ou menos um edifício de 16 andares. Tá. Aí você chega lá, né? Você carrega esse ventilador aqui para refrigerar a roupa durante o tempo que você está andando, né? E aí, quando ele é conectado na mangueira de refrigeração, e quando você chega lá, você desconecta isso, tira a botina, que não faz parte do macacão, entra, se amarra... Debaixo da botina tem o quê? Isso aqui é só para proteger o macacão de andar, para não danificar. Mas né? não é uma meia, tem uma... Não, é o macacão mesmo. Ele vai até o pé, ele é um macacão que é inteiriço, né? Tá. E aí você chega lá, entra, se amarra e tem na NASA a gente chama de ASP, né? Vamos dizer assim, o suporte de astronauta, né? É o que vai lá e vê se você está bem amarrado, as conexões são todas feitas. É um puta cinto de segurança. Geralmente vai literalmente pisar no seu peito e apertar o cinto. É muito apertado? É muito apertado, você não pode ter folga nenhuma, né? E aí verifica tudo certo. E aí fecha o hatch, a gente checa por dentro, tudo fechado, eles checam lá fora, as luzes apagam. E aí começa... Como que fica o posicionamento de vocês? Assim? Você fica deitado. Tem foto? Assim, tem foto aqui, ó. Você fica deitado... Um do lado do outro? Um do lado do outro. Bem apertadinho mesmo, né? Cadê as fotos principais aqui? No meio lá? Tem aquele conjuntinho de... Aqui, aí. Ó. Você fica... Aqui, ó. Dá pra ter uma noção aqui. Qual? Essa? Aqui, ó. Vendo aqui, ó, na escada despedindo. Aqui já dentro lá. E aí fecha o hatch, né? E não pode ter claustrofobia nessas coisas, né? É muito apertado. E aí começa os cheques finais. Vocês estão com... A gente tá com fone, tudo conectado, o capacete tem o fone e tal. E aí começa as checagens finais, primeiro com LCC, que é o Launch Control System, Launch Control Center ali. É a sala de controle de lançamento. Então a gente checa sistemas do nosso lado, eles checam do lado de lá, a gente vai cruzando os dados, tal. Nesse momento a gente teve uma pane no sistema de comunicação. Aí demorou 3, 4 minutos para eles solucionar do lado de lá e recomeçou a contagem. A contagem tem umas paradas de vez em quando, é normal. Para alguns sistemas serem testados com mais detalhes. Ou para sincronizar. Vocês têm uma janela grande para sair? Ou... Tem uma janela, não é muito grande não. Porque pode atrasar quanto tempo? É duro de ver o detalhe. Em torno de... Eu não vou chutar não, mas não é um período muito grande. Pelo seguinte, aqui está a Terra, certo? Aqui está a estação espacial circulando em volta da Terra. Aqui, certo? Você decola daqui. Você vai querer encontrar com a estação lá, né? Então, naquela época, como a gente tinha a possibilidade de fazer muitas órbitas, 36 órbitas até chegar lá, a janela é grande, porque você pode corrigir o problema ao longo dessas 36 horas. Entendi. Quando você tem uma janela, quando você tem o tempo pequeno de trajetória até chegar, a janela é pequena porque você vai ter que decolar daqui apontando para um ponto futuro para encontrar com a estação aqui. Entendi. Entendeu? Então, se ela passar, você vai ter que esperar uma hora e meia por aí para chegar lá. Então, tem esses problemas assim. Aí o que acontece? Fizemos lá os testes todos, aí você tem 3 minutos para ficar esperando, né? Aqueles 3 minutos lá. Parece que demora 3 horas. E eu tinha na minha frente, assim, no painel, eu tinha colocado uma foto da minha família. Igual aqueles aviões da Segunda Guerra. Coloquei uma foto da minha família lá. Até eu tinha dúvidas, o pessoal ia deixar, que nos testes que a gente fez com a espaçonave real, nos dias anteriores lá no Cazaquistão, eu botei a foto lá com a esperança de que eles deixariam, né? Aí eles deixaram. Na verdade, eles colocaram uma fita durex, assim, em volta para prender melhor. Só me deixaram lá. Os russos têm umas coisas interessantes, assim, sabe? Eu duvido que talvez na NASA eles não deixassem, não. São mais... Aí começa a contagem regressiva, né? Aí você está ligado ali nos sistemas todos aqueles. A 6 segundos da decolagem, os motores acendem. E aí ele tem 6 segundos para checar os motores. Se der qualquer pane nos motores, corta e aborta. E durante aqueles 6 segundos, ele está preso ali, aquele negócio vibra. Vibra pra caramba. Vibra muito, né? Você está com o capacete fechado, luva, então você não pode, obviamente, botar a língua no meio dos dentes, você não pode ter nada na boca.
Aí você trava nos dentes e trinca, chega a trincar a parte de cima do esmalte dos dentes. É normal acontecer isso. Que ele bate, por mais que você tente segurar, ele bate, né? Que movimenta a vibração. Aí, mas para, 6 segundos, depois, pum, para. Abre os garfos, você começa a decolar. Aí começa o G, começa a te prender na cadeira. Vai para trás a força, vai empurrando alguma coisa. Pressionando na cadeira. Aí começa com 2,5 Gs no primeiro estágio. Aí caem os boosters. Né? Isso aqui são os boosters, né? Caem os boosters. E aí cai os boosters, fica o segundo estágio, que é só o tubo central aqui. Ele cai para 2 Gs. Depois cai o tubo e entra o terceiro estágio. Parece uma eternidade o tempo de cair um e chegar outro, porque você cai. Mas tudo isso é vocês que estão controlando ou eles de lá? O sistema é automático. Aí faz assim, né? É interessante que você está lá propulsionando, né? 2,5 Gs. De repente, pum, acabou o segundo estágio e pum, desconecta, né? Porque ele dá uma explosão. Pum. Aí fica leve. Aí você fica... A impressão que você tem que... Pô, acende, mas quando você está ligado naquilo... Ele demora menos de um segundo, que o negócio pum, e já acende o outro. Mas você acha que deu algum problema, que demorou um tempão. Pum, aí né, dá aquela desacelerada e pum, acelera de novo e continua. Aí no último estágio, que chega a 6 Gs, por aí, né? A última inserção. Durante a subida, eu tinha uma bandeira no braço assim, né? Apontei para a bandeira, apontei para cima. A pessoa pergunta assim, dá medo? Lógico que dá medo. Né? Você sabe o risco que você está correndo, mas... Você sabe... exatamente tudo que pode dar errado, né? E você está com 200 toneladas de combustível queimando nas suas costas, então o sistema tem tudo ali, muita coisa que pode dar errado. Então, mas você continua a fazer o procedimento. O foco é qual a próxima linha do procedimento, qual a próxima linha, eu vou fazer isso aqui, agora tem que olhar tal coisa, pressão aqui, altitude está de acordo, assim vai. E estava tudo ok? Tudo ok, certinho. Tudo indo bem, não teve problema nenhum na subida. Mas eu apontei para a bandeira e apontei para cima. Por quê? Para mim, aquilo representa assim, eu não estou indo sozinho, está todo mundo indo comigo. A bandeira do Brasil representa todos nós, né? Cada um de nós representa todos nós. Então aquela sensação era muito boa, eu falei assim, eu não estou indo sozinho, está todo mundo indo comigo, está todo mundo indo comigo. E aquilo foi muito bom, sabe? Às vezes a gente não presta atenção no que significa a bandeira da gente, né? Essa bandeira aí, ó. Ela... Se você olhar, não é só um pano, né? Assim, com cores diferentes. Ela é toda a nossa tradição, toda a nossa cultura, toda a nossa história. Sacrifício de um monte de gente para a gente ter o país que a gente tem hoje. Tem problema? Tem, lógico, mas não existe um país, eu conheço muitos, eu sou embaixador da ONU também, né? Não existe nenhum país do planeta que não tenha problema. Mas esse é o nosso. Aí eu fico vendo muitas vezes, assim, um pessoal, não, isso é culpa de um, culpa de outro, culpa do governo, culpa daquele, né? Nós temos responsabilidade, cada um de nós, sabe? Cada um. Mas o que eu vou fazer? Eu não sou político, eu não sou famoso, eu não sou rico, eu não sou... Né? Não, se cada um fizer a sua parte, nós temos mais de 200 milhões de pessoas, a gente consegue ter o melhor país do planeta, entendeu? Mas a gente tem que parar de brigar e atirar de lado, a gente tem que atirar para frente e todo mundo junto na mesma direção. Né? Então, é uma coisa que eu vejo assim, que agora, que em campanha política, essas coisas, né, do tipo, pré-campanha agora, mas tem muito de um fala mal do outro, eu não gosto disso, eu gosto de ir para frente. Eu gosto de falar de coisas positivas, eu gosto de falar do que pode ser feito, entendeu? Então, eu estou aí, andando pelo estado todo. Muitas vezes eu conto essa história, quando eu falo essa parte da bandeira, justamente para isso. Pô, a gente tem uma bandeira só, tem que trabalhar junto. Essa é a única maneira que a gente tem para fazer isso, e cada um der a sua parte, mesmo que seja ajudar a outra pessoa a ter sucesso, que é muito importante, a gente consegue, né? Então... É uma luta aí. Você viu o Brasil lá de cima? Vi, muitas vezes. Muitas vezes. Como que é a sensação? É o seguinte, depois você chega lá, né? Aí você tem corte de motor, aquela coisa toda. Tem um outro lance interessante, que geralmente o pessoal não me pergunta, eu não conto sobre isso, mas quando eu cheguei na estação espacial, se você reparar, eu entrei primeiro. Por quê? Tem os vídeos lá, eu entrei primeiro. Aí o pessoal pergunta, não está errado isso? Tá errado. Primeiro tinha que ser o comandante. E aí? Por que eu entrei primeiro na estação espacial? O que aconteceu foi o seguinte, né? Eu lembrei da bandeira, eu vi a bandeira, eu lembrei disso. Quando a gente conectou, aí você conecta na estação espacial e faz todos os testes, né? Prepara para entrar. Eu tinha partes ali também de procedimento para fazer. E aí eu abri o hatch, né? Da nossa parte. O hatch é a portinha... vamos dizer assim, a escotilha, né? Eu abri a escotilha do nosso lado e a estação abre do outro lado. Depois estava tudo certinho, pressão normal, tal. Abre desse lado, eles abrem do outro e a gente passa, né? Aí eu abri o hatch e eu sabendo que o procedimento prevê o comandante, que o Pavel, para entrar primeiro,
Eu peguei a bandeira do Brasil, que eu queria entrar com a bandeira do Brasil, né? Aí eu peguei a bandeira do Brasil na mão e fiquei esperando. Aí o Pavo olhou para mim, o jeitão dele, um cara sensacional, ele olhou assim: ô Marcos, vai na frente. Aí eu olhei para ele: pô, mas o procedimento diz para você ir na frente, você é o comandante. Aí depois vai eu ou o Jeff, nós aí, não, vai na frente. Mas você vai ter problema. Ele, não tem problema, eu não vejo problema nenhum. Vai na frente, porque não é você que está entrando na frente. É essa bandeira, é um país, é uma nação. Ele viu a importância. Pô, isso é bacana, né? Pô, é uma o cara nação, teve essa noção, né? É uma nação que está entrando pela primeira vez na estação espacial e nem eu, nem o Jeff temos direito de entrar na frente de uma nação. Então vai primeiro. Pô, que legal. Então vai bacana isso, né? Pô, total, do cara ter essa sacada, assim. E qual foi a emoção quando você entrou? Pô, isso é muito bacana. Você chega lá e tava lá o Bill e o Valério, né? Aí eu já conhecia, né? O Bill, o Valério não conhecia ainda. O Bill eu já conhecia. Aí já entra lá, pô, é legal. De repente eu tô na estação espacial, né? E a diferença, primeiro você vê o tamanho, né? Muito maior que a Soyuz, é pequenininha, né? A estação é igual você chegar num Fusquinha e entrar num, sei lá... Limousine. Numa limousine ou num, sei lá, num ônibus. Tá. Pum, chega no Fusquinha, entra num ônibus. Pô, que tamanho, assim, das coisas e tal. E aí começa a vida ali dentro, é corrida, né? Aquela coisa toda. Você tem 6 horas para dormir só durante 6 horas e o restante do tempo você tá o tempo todo trabalhando. Fazendo pesquisa, fazendo alguma coisa? Não, eu sou, tipo, engenheiro de voo. Então sempre tem manutenção para fazer, montar sistema, desmontar sistema. Às vezes você faz sozinho, às vezes você faz com outro. Cada um tem a sua linha do tempo ali com as tarefas. Aí você trabalha junto com outro. Quem define isso? É o solo. Ou é o Centro de Controle de Missão na Rússia ou né, lá em Houston. Então, MCC Houston, MCC Moscou. E é tranquilo dormir no espaço? É gostoso. É mesmo? É gostoso pelo seguinte, porque você não tem nenhuma parte do corpo pressionada, né, pelo peso do corpo. É igual você dormir dentro da piscina, assim. Ah, você fica... É só que se você simplesmente dormir num lugar, como tem a circulação de ar com os ventiladores internos da estação, você vai dormir num lugar e vai acordar em outro, né? Que a circulação te leva, né? Como que você faz? Aí você tem um saco de dormir. Aí você amarra o saco de dormir num lugar e aquele passa a ser o seu quarto. Mas ele tá preso em alguma... É um saco de dormir com fiozinhos, com cordõezinhos assim do lado. Eu prendi o meu dentro do módulo de adaptação russo. E ele fica assim, né? Se você olhar a estação, como é que é a estação? A estação, ela tem o tubo principal com os diversos módulos aqui, né? Conectados. E aí, em cima do módulo americano, aqui você tem o truss, que é uma estrutura metálica, e aqui são presos os painéis solares, assim, né? São 8 para gerar energia. Canais, né? Então os painéis solares aqui. Ok. Aqui é onde vocês acoplam. A gente fica aqui, a estação aqui são 55 metros daqui até lá, bem grande, né? Pô. Nós acoplamos a nossa espaçonave do lado de cá e tinha outra acoplada aqui embaixo e aqui tem o módulo de adaptação russo. Então, se você olhar daqui para lá, aqui está o módulo, tem uma conexão, aqui tem o módulo de adaptação russo. Então, se você olhar daqui para lá, ó, na visão aqui, né? Sei. O que você vê? Vê isso aqui, aí vê os painéis solares lá, né, os 4 aqui, né? Mas o módulo fica aqui de lado, assim. E aqui tem um ponto de adaptação. E tem uma janelinha aqui. Então eu conseguia ver todo o costado da estação e a terra lá embaixo. Que visão. Então a terra aqui e o costado da estação. Então uma visão bonita. Aqui na janelinha, eu no meu saco de dormir aqui, né? Então eu tinha 6 horas para dormir, eu dormia umas 2 horas mais ou menos. Ficava olhando. O restante do tempo eu ficava tirando fotos. Eu tirei 2.200 fotos da terra. Os médicos ficavam loucos da vida, porque era para eu dormir 6 horas, eu só dormia 2, você vai se esgotando. Mas eu falei, pô, eu tenho 10 dias aqui, eu vou aproveitar o tempo que eu tenho, são essas 6 horas, né, por dia. E no restante do tempo você está trabalhando, monta sistema, desmonta sistema. Fora o almoço, o café da manhã, o briefing, o almoço e o jantar e o debriefing, todo mundo tem que estar junto, né? O comandante faz questão de todo mundo estar junto para poder ele ver se você está comendo ou não. Que a gente tem tendência de não comer no espaço. Não dá fome? Não dá fome, nenhuma. É igual você estar com Covid. A maioria de nós, você não sente gosto e nem cheiro. E a comida também não é prazerosa. Não. Você come por obrigação, basicamente. Sim. E bebe água também por obrigação. Mas é muito, muito legal. A visão que você tem de lá, algo assim demais. Aqui, ali, naquele livro tem umas fotos de lá. No também. Meio, colorido? No meio daquelas coloridas, você vai ver algumas fotos lá da Terra.
Aí sobe no meio, né? Então, estranho. Aí, passou aí. Passou? Ok. Cadê? Aqui. Aí. Olha que você vai ver algumas fotos aí da Terra. Aqui, ó. Por exemplo. Essas são fotos suas. Eu tirei essas fotos. Aqui é a foto da Foz do São Francisco. Essa aqui acho que é a cidade de Fortaleza. Lembra que você cruza a América do Sul em mais ou menos 3 minutos e meio. Você cruza inteirinha, né? Então passa muito rápido. Tu tem que tirar foto. Tem que ser esperto para tirar foto. Senão a janela é pequena, né? E você não tem apoio também, né? Lembra disso? Então você tem que movimentar a máquina como fosse aponta para o alvo e tu tira a foto. Entendeu? Se você tirar uma direta, ela sai escorrida assim, né? Entendi. Sai com a... Mas é um tempo muito interessante lá. A gente teve um incêndio, né? Vamos dizer assim, um alarme de incêndio lá durante uma das noites que a gente estava dormindo na estação. E o que era? Era, na verdade, um sensor. Ele estava atrás de um dos racks de equipamento americano, laboratório americano, e um fio esquentou. Quando ele esquenta, o isolamento do fio solta algumas partículas. E aquelas partículas, você vê como é sensível o sistema, aquelas partículas passam dentro do sensor, o sensor ele funciona com infravermelho, então ele emite infravermelho de um lado, e do outro lado tem um espelho e um sensor para isso. Se passar uma partícula aqui no meio, o sensor nota. Então, passou algumas partículas lá, então ele deu o alarme à noite. E a gente vai achar, aí você tem que achar onde que está, né? E coração acelerado, porque fogo nunca é bom em estação espacial. No espaço, fogo. A gente começa a ter uns sensores que você coloca em alguns buracos, né? Que o painel é grande, é daqui para lá, assim, de profundidade, né? Ele tem um formato que se adapta à estação. Então, fazendo um monte de desenho aqui. Pô, bom ter esse papel aqui, que eu sempre gosto de fazer desenho. O que acontece? Estação circular, um cilindro, certo? E aqui, ó, é a área de circulação e esses daqui são os equipamentos. Então, o rack, né, que a gente chama, esse armário, ele tem esse formato assim, né? E pesa os racks de equipamento em torno de 300 quilos cada um. E você consegue tirar eles daqui, você movimenta com o dedo, né? Isso que é interessante. De tão leve, Mas aí você tem uns furos na frente deles, né? Que se você olhar a frente dele, ele seria algo assim, né? Olhando aqui de 3D, né? E aqui você tem sistemas, aquelas coisas todas, sei lá o que vai ter aqui. E você tem alguns furos que você bota um sensor lá dentro para ver de onde está vindo a fumaça, né? Mas o melhor sensor que a gente tem é o nariz.